Antes de começar o vídeo, eu só queria falar que não são todas as famílias que são assim, como você vai ver no vídeo, que nem eu tô falando. Mas caso você acabe se identificando com algumas dessas coisas, a melhor ocasião que você tem é tentar se afastar o máximo possível, porque essa toxicidade vai te prejudicar no futuro. E por favor, não leve minha verdade como verdade absoluta, porque não sou dono da verdade. E se você estiver passando dificuldades, por favor, procure por ajuda. E se cuida. E bom vídeo. Bem, provavelmente você já teve uma relação onde alguma pessoa deixava você pra baixo sempre, nunca te apoiava em nada. E damos o nome dessas pessoas de tóxicas, porque realmente é o que são. E muda completamente a sua vida, dependendo da sua relação com ela, conforme for o tempo que levar. Mas algumas pessoas acabam descobrindo o que é isso desde criança. Pois desde criança sua família era completamente tóxica, sempre colocava limites muito além do que realmente era para se colocar limite. Como não namorar, não poder fazer amizades, mas chega uma certa idade que essa limitação precisa parar, a pessoa precisa sair pelo mundo, ela precisa descobrir coisas novas, experiências novas, pois nós humanos só aprendemos com nossos erros, mas certas famílias ainda assim controlam suas crianças mesmo depois dessa certa idade alcançar. Mas depois não sabem porque quando ela vira uma adulta ela fica sentimentalmente abalada muito fácil, ou ela fica extremamente agressiva, faz um monte de besteira aí que um dia vai se arrepender. Mas essas coisas acontecem pois antigamente, quando ela era criança, ela teve muito limite. E infelizmente alguns adultos preferem fazer atos com a própria vida do que buscar ajuda. Ou se não é isso, elas preferem se afundar em vícios, em drogas, bebidas que vão deixar marca pra sempre na vida dela. Só que na infância dela ela nunca recebeu um amor paterno de verdade, ela nunca recebeu um abraço quentinho dos pais dele quando ele estava triste. Sempre foi forçado a estudar coisas que ele não queria ou fazer faculdades que ele não queria. Ela queria seguir um rumo totalmente diferente. E muitas dessas famílias assim seguem uma geração muito grande. Começa desde uma pessoa que simplesmente olhou pro filho, não queria aceitar ele do jeito que ele era e começou a ser tóxico com a filha dele, o filho, e assim foi passando de geração em geração. É um ciclo que forma na cabeça da pessoa, na mente da pessoa. E eu devo agradecer por crescer numa família onde a minha mãe, ela nunca bateu em mim, sempre resolveu na base do diálogo. E eu sei que tem muita gente que acredita que criança deve ser educada na base da porrada. E eu acredito que violência só gera violência. E eu acho que nenhuma criança deveria apanhar por fazer algo de errado, pois isso só vai gerar mais violência, vai fazer ela ser uma criança totalmente violenta. Isso pode afetar não só ela, mas como uma sociedade em volta dela. E muitas vezes é daí que se origina o bullying nas escolas infantis. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu sei que a maioria das famílias também, às vezes, elas fazem isso pois dizem que é pro próprio bem dela, sendo que na verdade às vezes elas só não quer que o filho cometa o mesmo erro que ela. Isso é completamente normal, todos entendem, é por amor sim, realmente. Mas você limitar a criança a fazer aquelas coisas, ao invés de só avisar, a criança vai achar que você é uma tremenda filha da p. Eu digo isso pois antigamente, quando eu era criança, eu queria sempre ter uma atenção do meu pai, pois eu acabei crescendo sem ele e eu não sabia quem ele era, e minha mãe não deixava eu ver ele, isso na minha cabeça. E eu fazia um monte de arte na escola pra ver se meu pai ia algum dia lá, e cheguei até a falar que minha mãe morreu. Mas um dia minha mãe chegou pra mim, conversou comigo, tudo certinho, e ela disse que meu pai não queria me ver. E isso foi um choque tremendo pra mim. E minha mãe, desde quando eu nasci, ela foi minha mãe e meu pai ao mesmo tempo, então ela é uma guerreira, cara. Mas voltando ao assunto sobre relações tóxicas, existe aquela também onde a criança não sofre nenhum tipo de agressão, mas não tem nenhuma privacidade. E privacidade é uma coisa que todo mundo precisa, desde criança, cara. Você nunca quis, sei lá, ter um momento sozinho seu, sabe? Às vezes, uma mínima conversa que ela tem na internet, os pais já começam a proibir ela de usar a internet pra conversar com aquela pessoa. Só que isso no futuro pode acabar criando uma dependência pra pessoas erradas. Mas não estou dizendo que olhar
a internet do seu filho é errado. Estou apenas querendo dizer que tem uma certa idade que você precisa parar de olhar. Eu tenho um amigo na mesma idade que eu, que os pais deles ainda olham o celular dele, olham as conversas que ele tem, os vídeos que ele assiste. Então, cara, é simplesmente estranho. E depois essa pessoa cresce e tudo que ela vai querer mais na vida é privacidade. E ela vai ser uma pessoa totalmente fechada, não vai demonstrar nada pra ninguém, pelo justo fato de nunca ter tido uma privacidade. Também existe outro exemplo de família tóxica, que é aquela onde os pais escolhem tudo pela criança. E fica ainda mais preocupante quando os pais escolhem a faculdade que ele vai ter que cursar. Às vezes a pessoa quer ser um artista e acaba sendo colocada como engenheira. E tem uma frase que eu não acho totalmente certo, que é a frase: seus pais sabem tudo que é melhor pra você. E eu acho que esse tipo de família acaba vendo essa frase e leva ao pé da letra sobre os pais saberem o que é melhor pra criança. É que nem aquele ditado diz: tudo que é exagerado acaba sendo ruim. E impor limites exageradamente é ruim, assim como liberdade demais também é ruim. Pois uma pessoa que tem total liberdade não sabe o conceito de regras. É que no exemplo de crianças mimadas. Elas sempre receberam tudo na mão, nunca ouviram um não na vida. E quando ouve um não pela primeira vez ou alguém impor limite, a pessoa surta simplesmente. Lembra daquela frase que sua mãe sempre falou pra você: na volta a gente compra? Isso é um excelente exemplo de nem tudo que você quer você vai ter na hora. Na infância eu adorava dinossauros e eu não podia ver um dinossauro que eu já queria pedir pra minha mãe. Só que os dinossauros custavam o quê? R$500. E nós na infância a gente não tem noção do que é dinheiro, a gente não tem noção do que é caro. E provavelmente a gente ia pegar aquele brinquedo, usar por uns 2, 3 dias e ia começar a voltar a usar outro. Desde pequeno a gente tem que receber sim essa limitância. A gente tem que saber o quão importante é dar valor às coisas que a gente tem. E se não são nossos pais que nos ensinam, o mundo ensina. E o mundo ensina de uma maneira bem mais dolorosa. Então esse vídeo não é só sobre relacionamentos tóxicos com os pais ou família. É mais do que isso. É você entender que às vezes seus pais só querem a sua proteção. Muitas das vezes eles sofreram aquilo que você está sofrendo e por isso que eles negam, porque sabem o quão doloroso vai ser. E às vezes você não percebe isso, pois tem uma barreira ali entre você e seus pais. E eu também sinto essa barreira entre eu e minha mãe, porque eu sinto que não tem mais aquela mesma conexão de quando eu era criança com ela. Pois hoje em dia eu sou totalmente diferente, assim como ela era totalmente diferente. Só que a culpa dessa barreira é minha, entende? E às vezes criamos essa barreira como forma de proteção. Às vezes aconteceu alguma coisa entre você e seus pais que você quer criar aquela barreira, não quer ter aquela proximidade dele de novo. Pode ser porque quebraram uma promessa com você, ou sei lá, fizeram alguma coisa que você não gostou e até hoje você guarda rancor disso. Mas temos que entender que nossos pais também não são perfeitos. Eles têm seus erros e são esses erros que os tornam humanos. Mas é normal ter raiva. Às vezes nossos pais também têm raiva de alguma coisa que a gente fez, mas sempre acabam perdoando a gente, pois são pais e eles nos amam. E eu demorei 17 anos da minha vida para entender isso. Então, se você vive numa família tóxica ou uma família que te priva de muitas coisas, pode entender que isso às vezes é por amor e ela não quer que você sofra o que eles sofreram. Mas algum dia você também vai ter que criar coragem e falar o que você sente. Eles têm que entender que um dia você vai criar asas e vai acabar voando para longe do ninho. E pode ter certeza, quando eles verem que você consegue se cuidar sozinho, eles vão sentir muito orgulho. Mas agora, se você vive numa família realmente tóxica que só quer o seu mal, só te deprime, eu recomendo você realmente procurar por ajuda, procurar por outros familiares que te apoiam. E não deixar essa toxicidade te contaminar, porque você é uma pessoa incrível, cara. Prove pra eles que você não é tudo aquilo que eles pensavam que você era, que você era uma pessoa incapaz, entende? E, por favor, não caia no vício das bebidas, das drogas, do fumo, porque são problemas que você vê diariamente e pode ser evitado, claramente. A tristeza que você sente não vai ser preenchida com uma bebida, com drogas, nem nada do tipo.
Pelo contrário, isso vai deixar você ainda com um buraco mais fundo. Hoje pode começar com uma coisa mais simples, só um tira-gosto ou só pra tirar aquela tristeza momentânea, mas amanhã você pode estar dependente disso. Então hoje, se você sente orgulho pelo que você é tudo graças a seus pais, eles sendo bom ou não. É normal a gente querer enxergar os nossos pais como deuses supremos que nunca devem errar. Só que, como eu havia dito, errar é humano. E eles, fazendo alguma besteira com você, um dia vão se arrepender amargamente pelo que eles fizeram. Então, não reclame pelo que eles deixaram de fazer. Agradeça pelo que eles fizeram com você. Pois isso quem definiu a pessoa que você é hoje. E se você sente que ninguém da sua família te entende, sempre tem alguém que entende. Vai por mim. Assim como também tem uma pessoa que te ama independente da situação. Então saiba que você nunca está sozinho. E esse vídeo não é só sobre família, mas você pode adaptar para várias situações. E se você conseguiu se identificar com alguma parte do vídeo que eu falei, cara, eu peço muito para que você não se torne uma pessoa fria ou uma pessoa agressiva, porque vai por mim, essas pessoas sofrem bem mais do que só tentar melhorar. Quebre o ciclo que já está há anos acontecendo. Meu nome é Farlex, te vejo no próximo vídeo.